Você sabe a diferença entre os termos judeu, israelita, israelense, hebreu, árabe, palestino? Principalmente agora, com o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, muitas pessoas trazem esses termos à tona e a gente muitas vezes escuta essas expressões sendo usadas e a gente não tem muito bem uma compreensão sobre a natureza e a origem de cada uma delas. E é sobre isso que eu queria falar aqui um pouquinho com vocês. A história toda ela vai lá no começo, com os descendentes de Abraão. Abraão ele recebe um chamado, segundo a história do Gênesis, lá de Ur dos Caldeus, a terra onde hoje é o Iraque, para sair de lá e ir na direção da terra prometida, a terra de Canaã. Os descendentes de Abraão, Abraão vivia em tendas, ele era nômade. Os filhos de Abraão são chamados primeiramente de hebreus. A palavra hebreu, ela tem raízes em línguas antigas do Oriente Médio. A palavra hebreu vem de uma forma muito antiga na língua deles, que é apiru, que significa literalmente os que moram em tendas, os que são nômades. Alguns dizem também que tem alguma origem ligada ao fato deles terem vindo do outro lado do rio Eufrates. Mas esse termo vai remontar à vida nômade, a esse povo que saiu de um lugar e passou a morar em tendas para poder encontrar o seu lugar, o seu chão definitivo. A história bíblica vai contar a sequência, os desdobramentos dos acontecimentos relacionados à família de Abraão. Abraão tem dois filhos, Isaac, Ismael, e o filho Isaac vai ter um outro filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos, e Jacó vai ter o seu nome na história mudado para Israel. Há um episódio em que ele luta com o anjo e o nome dele é mudado para Israel, significando aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Aí os descendentes dele passam a ser chamados de filhos de Israel. Eles vão se tornar um povo numeroso, eles vão para o Egito, lá no Egito fugindo da fome de Canaã, porque Canaã alternava períodos de fome. Lá no Egito eles vão ser escravizados pelo faraó, vão se tornar uma grande nação, um povo muito grande, e isso vai levar a gente até a história conhecida de Moisés, que é o libertador enviado por Deus para tirar aquele pessoal da escravidão, levá-los para a terra de Canaã, a terra prometida. E eles fazem essa viagem, não sem muitos percursos e problemas no caminho. Eles levam 40 anos até chegarem definitivamente na terra. A terra tinha outros povos que habitavam lá, não era uma terra vazia. Então eles vão conquistar cada pedaço de território através de muito conflito, muita batalha, muita guerra. E eles vão se estabelecer lá. Depois de um período de anarquia, por assim dizer, onde juízes vão governar cada clã, cada tribo espalhada pelo território, porque as tribos vão ocupar territórios como se fossem estados aqui assim do Brasil, né? Nós temos os estados, as tribos têm seus territórios. Depois de um período assim, eles vão fundar uma monarquia, o reino. O primeiro rei é Saul e o segundo rei, o mais famoso de todos, é o rei Davi, que vai expandir os territórios do reino, e aí nós temos o reino de Israel. Todos aqueles que habitam e que são cidadãos do reino de Israel são conhecidos como os israelitas. Então, os hebreus, os nômades, os israelitas, os que fazem parte do reino de Israel. O reino de Israel vai existir por pouco tempo como um reino único. O neto de Davi é um rei muito ruim, um homem chamado Roboão. Isso vai causar uma revolta popular muito grande. O reino se divide em dois. O reino do sul, onde os descendentes de Davi vão governar, tendo a capital Jerusalém, é conhecido como o reino de Judá, porque a tribo do rei Davi era a tribo de Judá. Então, basicamente, o território maior é o território da tribo de Judá. O reino do norte, o reino de Israel. Mas as políticas internacionais desse povo não eram lá muito boas, e eles vão entrar em conflitos com nações poderosas do passado. Os assírios vão exterminar o reino de Israel no ano 722 a.C., dispersando as tribos que viviam lá para nunca mais elas serem possíveis de serem reestruturadas. O Reino do Sul vai encontrar também o seu destino fatal no ano 586 a.C., nas mãos de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Eles são levados como reféns, são deportados para a Babilônia, a elite cultural e alguns importantes da nação são levados para lá. Uma boa parte do povo fica naquele território, mas uma outra parte também é levada, e lá eles ficam por 70 anos. Lá, inclusive, eles vão aprender até uma outra língua, eles vão passar voltando do exílio babilônico falando aramaico. Eles voltam para lá e eles vão agora reconstruir a nação depois que eles voltam de lá.
Eles vão reconstruir a nação. E essa nação, com os que são levados do reino de Judá e voltam para reconstruir o reino, o território de Judá, é a nação dos judeus. Então, os judeus, como a gente conhece, são os sobreviventes do exílio babilônico que vão restaurar a terra de Judá. E lá eles ficam, naquela terra, e são dominados por persas, são dominados por gregos. Há um período que eles ficam independentes, mas por pouco tempo, e depois vêm os romanos. Os romanos vão com um punho de ferro dominar aquela região. E aí eles vão entrar em revoltas sucessivas com os romanos. No ano 70, Jerusalém é destruída e uma grande crise acontece por causa disso. Eles vão reunir os caquinhos deles para uma segunda rebelião que acontece no ano 135 da nossa era. E o imperador naquela época era um homem chamado Adriano, que vai vencer essa revolta, ele vai destruir Jerusalém de novo, e aí ele vai começar um processo de desculturalização de toda aquela região. Ele vai transformar tudo aquilo que tinha ligação com a história judaica como algo ligado à cultura grega. Ele quer varrer daquela terra a memória, tudo aquilo que tinha a ver com os judeus. Então ele vai mudar o nome de Jerusalém. Jerusalém passa a ser Hélia Capitolina. E aquela terra vai receber o nome da terra dos grandes adversários do povo de Israel do passado. Lembra que eu disse que a terra se chamava Canaã? Um dos povos cananitas adversários deles eram os filisteus. E aquela terra agora não vai ser mais Judéia, ela vai ser chamada agora de Palestina, que significa a terra dos filisteus. Então, Palestina, terra dos filisteus. Hebreu, os nômades. Israelita, os que são do reino de Israel. Judeu, os do reino de Judá, da tribo de Judá. Palestina, o nome da terra dado pelo imperador Adriano. Agora, e o nome israelense? Em 1948, depois de séculos da destruição de Jerusalém, foi criado o moderno Estado de Israel pela ONU. E a partir de então, todos os cidadãos do Estado moderno de Israel são chamados israelenses. Então, o israelense tem a diferença do israelita, por quê? O israelita era do reino, o israelense do território moderno de Israel. O judeu do reino de Judá e os hebreus, os nômades descendentes de Abraão. E os árabes nessa história? Voltando lá à história de Abraão. Abraão tem 2 filhos. Ele tem Isaac com a sua esposa Sara e ele tem Ismael com a serva de Sara, Agar. Ismael é o filho mais velho, Isaac é o filho mais novo. Ismael era um menino muito forte, ele era um menino que tinha disposição para caça, ele era naturalmente um líder. E Sara percebe o potencial que ele tinha e, enciumada, com medo de que ele de alguma maneira sobrepujasse o seu filho Isaac, ela faz que Abraão expulse o menino e leve o menino e a mãe para morar numa terra bem distante. E a história da Bíblia mostra o momento em que eles são expulsos, e isso causa muita dor no coração de Abraão, porque ele ama o seu filho, mas ele entende a necessidade de que Ismael fosse para alguma outra terra. E ele vai. E ele diz a história bíblica que ele também dá origem a 12 príncipes, a 12 povos. Os povos árabes são descendentes de Ismael. Os povos árabes, eles vivem na Arábia Saudita em clãs separados. Eles não têm um governo centralizado. E isso vai acontecer até o 7º século da nossa era, quando surge uma figura de liderança muito importante na figura do profeta Maomé. Maomé, ele recebe revelações de acordo com a história, de acordo com a religião islâmica. Ele é aquele que recebe revelações do anjo Gabriel e ele passa a pregar em Meca, que era uma cidade politeísta. Havia um templo, uma caixa preta chamada Kaaba, que ficava ali no centro de Meca. Essa caixa preta, ela era um templo onde vários deuses eram adorados ali. Ele prega o monoteísmo e, obviamente, as elites que dominavam a cidade não aceitam a pregação de Maomé, ele é expulso e ele vai formar um grupo dele, de seus seguidores, inclusive ensinar as bases daquilo que é conhecido como Alcorão, numa cidade importante chamada Medina, que significa literalmente a cidade, é o nome. A palavra significa isso, uma palavra de origem aramaica, Medina. Depois de lá, ele sai, volta para Meca, conquista Meca e transforma a Meca na principal cidade do Islã, unindo todos os povos árabes, dando a eles agora uma estrutura de religião e uma identidade cultural muito importante. O Islã vai crescer
vai crescer para outros territórios, para outras localidades, para outras regiões, para outros países, inclusive outros povos que não são de origem árabe também vão adotar o Islã como religião, e isso acontece com os turcos. Os turcos se tornam muçulmanos, nós chamamos de muçulmanos os que são adeptos ao islamismo, que creem que Alá é o único Deus e tem no Alcorão o seu livro sagrado. Os turcos se tornam muçulmanos, eles vão conquistar Constantinopla no ano de 1443 e a partir daí eles se tornam um império poderosíssimo, dominando até o comecinho do século XX, quando eles se alinham à Alemanha na Primeira Guerra Mundial e eles são derrotados na Primeira Guerra Mundial. E como eles são derrotados pelas potências da Europa, todo aquele território grande do Império Turco, que compreendia também norte da África, o Oriente Médio, esse território é dividido entre as potências europeias, cabendo a parte onde fica a terra, que hoje nós chamamos o Estado moderno de Israel, cabendo essa parte ao domínio dos ingleses, que vão dominar aquela terra até 1948, porque no final de 1947, numa reunião da ONU, tentando solucionar a questão da causa dos judeus, porque no final da Segunda Guerra Mundial, uma grande calamidade mundial havia acontecido, que é o Holocausto. 6 milhões de judeus haviam sido mortos pelo regime nazista. Então, que garantia esses judeus teriam de que uma catástrofe tão grande como o Holocausto pudesse ser evitada? Apenas com a criação de um Estado onde eles pudessem encontrar refúgio. E o local para se escolher a criação desse Estado, o local escolhido, é a terra da Palestina, como era conhecida, a terra palestina, não é? E ali você tem os povos de origem árabe que vivem ali naquele território. E o Estado de Israel é criado, desmembrando ali alguns pedaços, sobrepondo um Estado sobre aquele local. Era para ser criado um Estado palestino, mas os povos que ali viviam, os povos de origem árabe, eles não aceitam a criação do Estado de Israel e não aceitam também nenhuma decisão da ONU em relação à criação do Estado palestino. Eles não querem a presença do Estado de Israel lá. E é a partir daí que começa todo um conflito de disputas políticas e territoriais que se desdobraram no que nós estamos vendo hoje, acontecer hoje. Mas uma coisa que é interessante a gente entender, os palestinos são pessoas que vivem lá, são de origem árabe, a religião básica deles é o Islã, e você tem pedaços do território onde esse território palestino deveria ser criado. Hoje nós temos a Cisjordânia, que fica no centro do mapa ali do território de Israel, e a faixa de Gaza, que é onde acontece a maior parte dos conflitos por causa do grupo terrorista Hamas, que comanda ali aquela região. Mas o que a gente tem que entender, nem todo o israelense é judeu. Existem israelenses que são de origem árabe. Nem todo árabe é também muçulmano. Existem árabes cristãos. Nós temos cidadãos israelenses que não são judeus. Nós temos uma grande diversidade de pessoas que vivem lá. Por isso essa questão fica muito confusa para a gente. Mas a gente tem que entender isso. Os palestinos são basicamente de origem árabe, eles são muçulmanos. Nós temos o cidadão israelense, que é o cidadão do Estado moderno de Israel. E muitos desses cidadãos são judeus e são árabes. Tá? A maior parte é judeu, mas existem árabes também que fazem parte do Estado de Israel, são cidadãos israelenses. E essa diferença tem que ser colocada com aquelas que já foram explicadas aqui. O hebreu, os nômades de Abraão, o israelita, o cidadão do reino de Israel, o judeu, o descendente do reino de Judá, que dá o nome até hoje ao povo, né, o povo judeu, descendentes, os que sobraram do exílio da Babilônia, o israelense e o palestino. São os personagens da história desse conflito que a gente tem assistido, que é um conflito basicamente de questões políticas e não religiosas, porque até começo do século XX, até a criação do Estado de Israel, tanto judeus quanto palestinos e árabes conviviam harmoniosamente naquele território, cada um respeitando suas diferenças religiosas, seus cultos, as suas crenças, seus livros sagrados. Então é claro que a religião, ela sempre é trazida à tona para poder fomentar o fanatismo de todos os lados quando conflitos e guerras estouram. Mas nós temos que entender, acima de tudo, que a grande razão para esses conflitos e guerras acontecerem são agendas políticas, agendas econômicas, são outros interesses e alguns deles interesses até escusos nessa história, que vão usar a religião e toda essa história milenar para poder fomentar o fanatismo no meio das pessoas.